O enigma final, o provável puzzle mais difícil de Resident Evil, foi resolvido. Isso você provavelmente já sabe. O problema é que esse resultado veio de uma forma bastante precoce, talvez até mesmo burlada. Recentemente, o Felipe Ramos comentou em um vídeo dele o quanto que a segunda metade desse puzzle deixou de fazer sentido, já que dataminers entregaram a solução revirando os arquivos do jogo. E ele não tá nem um pouco errado em achar isso, simplesmente porque não faz sentido. A primeira metade do puzzle, ela é muito fechadinha e tem um sentido todo em torno de tudo que a gente faz. E a segunda parece ser totalmente desconexa e quebrada. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Por um lado só dá um tratamento de esgoto, pro outro só tem mata. E se eu descer pra dentro do trilho aqui, jogador, só tem água, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Isso dividiu a comunidade. Por um lado, algumas pessoas aceitaram que o puzzle era simplesmente ruim e era pra ser resolvido do jeito que foi resolvido, o que pra mim não fazia sentido. Por isso, eu fiquei obcecado por isso. Eu não queria aceitar que era tudo pra ser resolvido por tentativa e erro ou por código, porque não faz nem sentido uma empresa fazer isso em um jogo que tá disponível em consoles, por exemplo. Então, eu rejoguei, eu procurei pistas, estudei possibilidades e finalmente eu sinto que eu cheguei a uma conclusão. Sinto que eu encontrei uma lógica por trás desse puzzle e finalmente me sinto satisfeito. Se você não me conhece, oi, meu nome é Luan, esse é o Café da Madrugada e se você também tem essas dúvidas, se você também ficou que nem eu, obcecado e querendo tentar entender tudo isso, eu tenho boas notícias, porque eu acho que eu resolvi o enigma final de Requiem da forma certa, da forma que deveria ter sido feito. Pera, antes de continuar, um aviso rápido. Meu objetivo aqui não é atacar ninguém, tá? Eu usei o vídeo do Felipe como um complemento pro meu em diversas partes, até porque foi justamente por causa do conteúdo dele que essa ideia toda nasceu. Dito isso, bora lá, porque eu não quero enrolar demais, mas só pra contextualizar, o enigma final é o último desafio da lista de desafios de Requiem. Ele foi descoberto logo nos primeiros dias de lançamento, mas demorou aproximadamente 4 dias inteiros para ser resolvido pela comunidade. Os primeiros passos são consideravelmente simples e têm um certo sentido sólido. Logo após o trecho do porão de Rhodes Hill, a nossa perseguidora nos segura pela perna e diz uma frase um tanto sugestiva. Vamos brincar. E no processo ela acaba perdendo a mão, que pode ser coletada no nosso inventário, o que me deu um leve déjà vu, não sei porquê. Levando essa mão para uma das máquinas de análise de DNA que temos no jogo, teremos um resultado diferente do convencional. Uma frase e uma sequência de letras que parece ser muito estranha para ser coincidência. Na própria máquina de DNA a gente consegue encontrar uma etiqueta escrito G igual a 150 milhões, o que deu a entender que cada letra teria um significado e a partir daí se iniciou uma caçada. E como quem procura acha, o UFO é encontrado logo depois. Ele estava escondido no topo de uma ampulheta que inicialmente parecia servir só para trollar o jogador. Inclusive eu acho muito engraçado que quase ninguém sabe dessa interação aqui. Só eu que fui um imbecil e tentou encaixar isso ali? Deixando as distrações de lado, ainda aqui embaixo no laboratório, conseguimos encontrar um documento com alguns dados sanguíneos da Grace, onde tem um monte de detalhes cujo eu não sei o que significa, só sei que tem a ver com sangue, e do nada C igual a 4,2. Estava destacado por ser deslocado justamente. E por último só faltava a letra A, que de longe tá no lugar mais peculiar possível. Ela foi descoberta lá em Raccoon City com o Leon. Depois de uma boss fight, você pode chutar a cabeça de um brinquedo até uma cesta de basquete, e se você voltasse um pouquinho, você achava o corpo desse boneco e recebia a mensagem, ignore A. Com esses dados em mãos, a comunidade pesquisou e descobriu que na verdade eles se tratavam de distâncias entre a Terra e alguns astros, sendo eles a distância da Terra até o Sol, a distância da Terra até a Lua e a distância da Terra até a estrela mais próxima. E isso era um tanto familiar, já que nesse jogo temos alguns puzzles onde temos que inserir justamente esses símbolos, Sol, Lua e estrela. Substituindo as letras pelos astros e inserindo na única máquina que pudemos interagir depois de a ter usado, tínhamos uma nova pista.
Por mais incrível que pareça, essa foi a parte mais fácil do processo, porque agora faltava identificar o que fazer. Na descrição do desafio dizia o seguinte: faça o par de anjos ouvirem a voz. Agora, tínhamos uma voz, mas quem seriam os anjos? No jogo temos duas crianças inocentes chamadas de Emily e Mary. Elas são importantes para a história e definitivamente é o mais próximo que a gente tem de um par de anjos. A Emily a gente pode pegar no colo e levar até a sala tranquilamente. O problema é Mary, porque além de ser um anjinho, ela também é a nossa perseguidora que eu mostrei mais cedo. E com isso começaram algumas teorias de como levar a Mary fisicamente até a sala. Teoria vai, teoria vem, a internet maluca por respostas e foi nesse ponto onde tudo desandou. Do nada, um jogador encontrou uma boneca que ninguém mais tinha visto e logo em seguida fez um vídeo mostrando que conseguiu resolver o puzzle e dizendo ter sido um processo fácil. Graças a isso, a internet enlouqueceu, muita gente chamando ele de mentiroso e algumas pessoas tentando investigar, tentando descobrir como ele fez essa boneca aparecer. Graças a isso, dataminers entraram na jogada e começaram a vasculhar o script do jogo, buscando essa boneca para confirmar se essa história toda era verdade. E bom, eles realmente conseguiram, descobriram que a boneca era real, aparecia onde ele disse, mas de brinde foi exposto todos os gatilhos para ela aparecer. Esse evento dividiu a comunidade. Por um lado, a gente tinha muitas pessoas felizes que podiam completar todos os desafios, enfim, e por outro lado, deixaram malucos como eu obcecados por respostas. Quer dizer, a gente descobriu como achar a boneca, mas todos os passos pareciam completamente desconexos. Segundo o código do jogo, os gatilhos são: puxar a descarga de Rhodes Hill 8 vezes, esperar exatamente 15 minutos no porão a partir do momento que o cabideiro de infectados começar a se mover. No moedor, a gente não pode matar nenhum dos zumbis, a gente tem que empurrar todos dentro do moedor, e aí sim a boneca aparece na fuga do laboratório. Acho que vocês conseguem me entender, simplesmente não faz sentido, e não entra na minha cabeça que um puzzle que teve um início tão redondinho cometa uma gafe dessa logo no final. Então lá fui eu tentar caçar as pistas por minha conta, e não foi fácil, afinal, uma vez que você sabe a resposta, fica difícil determinar uma lógica por trás sem parecer que você tá inventando uma desculpa pro jogo ou forçando pistas a se encaixarem nas possíveis respostas. Mesmo assim, eu tentei. Então, vamos começar pelo nosso objetivo. Sabemos que a segunda parte gira em torno de uma boneca presa nos canos de drenagem, mas como é que a gente saberia disso organicamente? Bom, eu acredito que a resposta seja o diário do Gideon. Esse é um item inútil, entre aspas, já que ele serve para um puzzle, mas depois disso ele permanece no seu inventário, ele não fica na aba de documentos como outras dicas desse tipo. E levando em conta a mão e a ampulheta que também eram aparentemente inúteis, esses itens esquecidos no inventário podem ser a chave para o enigma final. O diário fica justamente na máquina onde resolvemos a primeira parte do desafio, onde a gente tem como resultado a voz bizarra. E além disso, nele a gente tem palavras como: essas anotações servirão como guia para a humanidade, e uma linha destacada escrito transformação sanguínea, apontada como segredo para a evolução humana. Isso pode ser um indicativo apontando para o laboratório ou a zona de tratamento de sangue. O diário não fala da boneca, mas ele nos aponta aonde olhar, que seriam os locais onde ocorrem a transformação sanguínea. O que não seria muito fora do comum, pensando que na primeira parte do puzzle a gente teve que pesquisar distâncias de astros para poder resolver. Creio que uma dedução como essa não seja algo muito fora dos padrões do puzzle até então. Tendo isso em vista, agora temos a privada. Esse é o passo que menos faz sentido para mim, mas que ao mesmo tempo que a gente tem a pista mais clara. Nos documentos da Grace, logo do início do jogo, existe uma foto de um homem em um banheiro com o número 8 na parede. E bom, a gente só tem um banheiro no jogo inteiro que a gente pode interagir, justamente o de Rhodes Hill. Inicialmente eu fui meio resistente a essa teoria, porque a foto era sobre o Railwood e não o banheiro que a gente pode interagir. Mas rejogando o jogo para mostrar a história para um amigo, eu notei uma frase muito interessante do Gideon na introdução. Eu sou quem deixou aquele corpo.
Eu sou quem te trouxe até aqui. Nesse momento, uma luz acendeu na minha mente. Ele deixou o corpo. O enigma final tem a ver com o projeto das crianças clonadas e faz todo sentido ele deixar um rastro da própria pesquisa pra Grace, que tá ligada com tudo isso. E pra mim, não soa muito fora do comum levando em conta a personalidade do Gideon. Agora, os 15 minutos. Muita gente acha que tem a ver com o documento dos 115 infectados, mas é bom lembrar que o gatilho na programação é tempo e não quantidade. Em 15 minutos caem muito mais do que 115 corpos naquele vãozinho. Por mais que o próprio Felipe Ramos tenha negado isso no vídeo dele, eu acredito que a resposta seja sim a coleta de sangue inicial da Grace, porque ela durou exatos 15 minutos e depois de interagir com o sangue no chão, a Grace diz algo como muito sangue, dando a entender que em 15 minutos muito sangue pode ser retirado. Também acho legal de destacar que essas mensagens em branco que não vêm acompanhadas com a voz do personagem, elas também podem ser importantes pro puzzle, lembrando que o Ignore A vem justamente de uma mensagem dessa, o Leon não fala nada quando ele interage com isso. Então é legal prestar atenção nessas mensagens assim como itens inúteis, porque ambos podem ser interessantes pro enigma final. Além disso, é bom lembrar que o documento dos 115 infectados é sobre a Mary, que é vista como um erro a ser descartado, então faria muito mais sentido a gente usar um documento da Grace, que é vista como a escolhida, como uma métrica pro puzzle. E claro, também é importante dizer que eu não encontrei nenhum outro momento do jogo onde 15 minutos seja citado de uma forma tão clara quanto no documento da Grace. É realmente exatamente 15 minutos, então a gente não tem muitas opções para acreditar no geral. Sobre a esteira, eu acho que a lógica é puramente mecânica. Empurrar todos no moedor vai garantir que o sistema tenha massa suficiente para trabalhar. E já eu entro em detalhes mais técnicos sobre esse maquinário e por que isso se torna bastante aceitável. Sobre a boneca no final, realmente, não tem nada que aponte que ela tá ali dentro dos canos, mas eu creio que o objetivo seja verificar o laboratório ou o sangue em si, como o caderno dá a entender. A boneca seria uma recompensa por a gente verificar. Ela estar ali é puramente uma representação dos experimentos com sangue feitos na Mary, que tá presa em um corpo modificado, assim como a boneca presa nos canos. O máximo que eu encontrei sobre a boneca foi esse desenho de um ursinho cercado por um círculo vermelho pintado de verde, um brinquedo preso em um domo de líquido sujo. Eu duvido que isso seja uma pista, mas eu acho que vale citar considerando que a gente tá fazendo uma espécie de investigação. Agora, juntando tudo isso, temos o caderno do Gideon, encontrado logo após a primeira parte, que nos dá o ponto de partida para investigar onde ocorre a tal da transformação sanguínea. Isso nos leva direto ao porão, onde os corpos são jogados para a drenagem. Lá, o único elemento interativo que sugere algum tipo de espera é justamente o moedor, que sinceramente não faria sentido ter que esperar em qualquer outro lugar do mapa. O fato do jogo exibir mensagens diferentes conforme você age meio que prova que tem um gatilho ali. A única parte que fica meio solta é empurrar os corpos dentro do moedor, até porque essa parte também é um pouco bugada. Existem relatos no Reddit de pessoas que conseguiram fazer sem empurrar todos os corpos lá dentro. No geral, como isso afeta a mensagem, eu creio que isso também seja um indicativo que tem um gatilho ali. Entre a descida ao porão e a ida ao laboratório, agora temos a descarga, que pode ser puxada a qualquer momento. A partir do ponto que você viu a descarga, você pode interagir com ela, por isso não existe um indicativo de quando precisamos puxar a descarga. Por fim, a recompensa é encontrar a boneca no laboratório, e é justificada pelo próprio sistema de drenagem que o jogador opera, que transporta o sangue do porão direto para o laboratório de coleta. E para fechar, temos que zerar o jogo com a boneca no nosso inventário, e a pista para isso é a própria descrição do item, que fala: ficaremos juntas para todo sempre. Ou seja, ela precisa permanecer com você até o fim da sua jornada e permanecerá com você nas jornadas seguintes. Em geral, não é uma explicação perfeita. Eu tentei buscar o que fazia mais sentido pra mim e cheguei a uma conclusão aceitável. É como eu disse antes, é muito difícil você determinar uma lógica já sabendo da resposta. É tipo quando você faz uma prova de matemática e a sua conta não deu o mesmo que as alternativas, e você fica tentando forçar a conta a dar algum resultado que pareça válido. Talvez a gente nunca descubra como o enigma final deve ser resolvido de verdade, mas por enquanto eu acho que eu cheguei a uma conclusão boa e confortável. Sendo assim, eu posso dar esse caso como encerrado por hoje por café da madrugada. Só que não, né?
Pra ser sincero, a minha ideia original pra esse vídeo era somente explicar e guiar quem fosse assistir a resolver o puzzle, e acredito que isso tenha sido feito. Você já consegue pegar os seus pontinhos e acho que algumas pessoas já devem estar satisfeitas com isso. Mas eu não, eu sinto que eu não fiz o suficiente. Eu acho que eu ainda posso explicar melhor as coisas. Explicar, por exemplo, como a privada afeta o sistema lá embaixo e por que isso tem algum sentido e até funcionaria numa ideia real. Eu quero tentar explicar melhor a lógica por trás de tudo isso e principalmente entender como esse puzzle de alguma forma é útil pra lore de Requiem. Então vamos lá, porque dessa vez eu fui bem fundo. Tipo, literalmente fundo, a gente tá falando de esgoto aqui. Cara, por que eu ainda tento fazer essas piadas horríveis? Ok, para poder explicar isso melhor, eu estudei um pouquinho sobre engenharia hidráulica e nisso eu cheguei a algumas conclusões do que poderia ser o sistema do jogo. Então, saibam que tudo isso é achismo com base no que a gente tem no jogo, do que eu observei e vozes da minha cabeça, porque, bom, eu tô procurando lógica no videogame, né? Dito isso, vamos lá. A primeira hipótese é a mais nojenta e ao mesmo tempo a mais óbvia. Eles usam o mesmo sistema tanto para o sangue quanto para o esgoto, e isso faz sentido, pois o que vemos lá no porão é basicamente um sistema de tratamento de esgoto bastante exagerado e adaptado para receber o sangue. Eu vou usar esse vídeo do canal Café com Saneamento como exemplo. E sim, o nome foi coincidência. Aqui ele mostra o processo. O esgoto passa por uma peneira para tirar o lixo grosso e depois vai para um moedor idêntico ao que temos no jogo, só que bem menor. E assim ele tritura os últimos resquícios que serão drenados e tratados. E por que faz sentido ser um sistema único, você me pergunta? Bom, considerando que aquele porão é extremamente improvisado e até um pouco precário, provavelmente eles só aproveitaram o sistema que já existia para fazer esse atual. Temos uma placa próxima ao moedor que diz claramente: vire a válvula para drenar a água, ou seja, esse era um sistema feito para água originalmente. Outra prova que esse sistema foi feito para água originalmente é o material que é usado para o transporte de sangue. Se você reparar, é tudo feito de ferro e tem um problema nisso. O sangue é extremamente corrosivo ao ferro, tanto que no próprio jogo a gente consegue ver que tá tudo enferrujado. Se fosse um local projetado originalmente para transporte de sangue e resíduos orgânicos, ele seria feito de algo como aço inox ou materiais resistentes desse tipo. Tendo em vista tudo isso, os dejetos de esgoto e o sangue são levados juntos e tratados no caminho até o laboratório. A água da rede vai ajudar a diluir o sangue e fazer ele fluir sem coagular. Isso facilitaria o trabalho do maquinário, já que ele não lidaria muito bem com a viscosidade do sangue puro, até porque ele foi feito para água, e sangue é de 3 a 4 vezes mais viscoso do que água. Isso explicaria até a cor rosada do sangue que vemos no jogo. Essa cor é de uma mistura diluída de sangue e água. Outra coisa a se destacar é que as privadas de Rhodes Hill são do tipo que tem aquele reservatório atrás. Elas armazenam água limpa para dar um empurrão hidráulico e conseguir mandar os dejetos direto para o esgoto. Se você puxa esse tipo de descarga em excesso, você acaba esvaziando o reservatório rápido demais e sobrecarrega a rede, gerando uma queda de pressão ou um vácuo nos canos compartilhados. Então, na hora que o sistema tenta compensar, acontece a tal enxurrada de sangue que a gente vê no jogo, empurrando bruscamente o que tiver nos canos no processo. Somando isso aos 15 minutos que a gente espera lá no porão, a gente dá tempo para o sangue coagular nos canos. Sangue demora de 4 a 14 minutos para coagular, variando do estado da pessoa. Infectados possivelmente demoram mais por estarem infectados. Assim criamos um cenário perfeito. O sangue começa a engrossar nos canos, a pressão da descarga cria um vácuo e a quantidade de corpos gera uma pressão excessiva. O resultado é uma explosão hidráulica intensa que evacua a boneca, sabe lá Deus de onde ela esteja enfiada. Para quem quer algo um pouco menos nojento, temos um segundo cenário. Podemos considerar ainda toda a ideia anterior, mas pensando que temos um cano de água e outro de sangue. O tratamento seria feito para o sangue, enquanto a água seria enviada para o esgoto comum. E isso não é impossível, visto que no porão a infraestrutura é feita com 2 canos em paralelo, então a gente consegue imaginar que um cano seja para cada coisa. O vácuo e a pressão da privada fariam esses canos tremerem em excesso, o que na engenharia a gente chama de golpe de ariete. Essa vibração agitaria o fluido no cano do sangue, criando uma pressão por impacto. Além disso, é importante lembrar que é necessário injetar água no meio do sangue para evitar
evitar o problema do entupimento que eu mencionei mais cedo. Se a água toda está sendo usada na privada, o fluxo para o laboratório diminui. Isso, por exemplo, acontece aqui na minha casa. Quando eu puxo a descarga, a água da pia fica um pouco mais fraca. Com menos água entrando no sistema de sangue, a viscosidade dele aumentaria, ele fica grosso, dificulta o trabalho das máquinas até elas pifarem de vez. E só para deixar claro, a minha pia e minha privada não estão conectadas diretamente, sim pela caixa d'água. Tem um cano para pia e o outro para privada, então eu não lavo louça com você sabe o que. Fezes? Então sim, 15 minutos, empurrar os corpos e até mesmo a descarga incrivelmente fazem sentido. E lembrando que tudo isso foi feito com observações que eu tive no próprio jogo. Se esses detalhes foram colocados de propósito ou não, eu não sei, mas fizeram muito sentido na minha cabeça. E sim, eu fiquei quase 4 horas estudando esgoto, cheguei a falar com um enfermeiro e até com um químico sobre coagulação e como o sangue funciona e, bom, pode ter algo de errado? Claro, a pesquisa foi por minha conta e eu não sou nenhum gênio. Sou só um youtuber tentando entender por que puxar 8 vezes uma descarga faz sentido em um puzzle de um joguinho virtual. E no fim, a engenharia explica. Estudem, senhores. Faz bem. E com tudo isso, creio que os passos da segunda metade do puzzle finalmente ganham uma lógica e parecem fazer algum sentido, mas mesmo depois de tudo, algo ainda me incomodava. Qual foi o objetivo de tudo isso? E eu não falo da recompensa, a gente sempre soube que eram somente os 20 mil pontos, eu falo de sentido narrativo. Por que diabos o desafio exige faça 2 anjos ouvirem a voz? Isso é muito estranho. A identidade dos anjos agora é óbvia, as garotas Emily e Marie, mas por que fazê-las ouvir essa voz macabra? Se você prestar atenção, aquela voz é idêntica ou semelhante à das garotas de olhos vermelhos do orfanato, e é aqui que o plano do Gideon fica um pouquinho mais sombrio. Toda a pesquisa do Spencer que o Gideon replicou era sobre controle de mente através da memória genética. Eles usam a capacidade do sangue de armazenar traumas, e o jogo até compara isso com o experimento real das moscas das frutas. Esse teste funciona assim: você expõe uma mosca a um cheiro em específico junto de um estímulo negativo, tipo um choque, por exemplo. A mosca aprende a odiar aquele cheiro, porém, estranhamente, os filhos e netos dessa mosca que nunca sentiram o cheiro antes ou levaram o choque original, já nascem com medo daquilo. O trauma foi quase que escrito no DNA das moscas. Fazer Emily e Mary ouvirem aquela voz não é um passo qualquer, é um gatilho para ativar o experimento. As duas sofrem de catarata, e sim, a Mary também tem algum tipo de grau de catarata, porque vendo os modelos você pode notar que os olhos delas são completamente brancos. Pensando nisso, elas nunca viram as garotas de olhos vermelhos, elas não poderiam ver e também não existem documentos dizendo que houve a mesma falha do orfanato aqui, e mesmo assim o medo ainda está lá. Há um desenho logo no início do jogo de 2 garotinhas na escuridão, cercadas por olhos vermelhos as observando. Isso poderia ser uma dica sobre Mary no começo, mas não é o caso, porque já tem um livro explicando isso e o fato óbvio que já mencionei, a Mary tem olhos brancos. Esse desenho é o subconsciente delas gritando. Elas nunca viram as falhas com os próprios olhos, mas o sangue delas lembra. Lembra do evento com a Chloe lá nos anos 80. O trauma permanece vivo mesmo sem experimentos depois. E o Gideon sabia disso, ele estava trabalhando para o Spencer nessa época como um estagiário, temos um documento dele durante a parte da Chloe, ele sabia do evento que houve com as garotas. No fim das contas, o enigma final não é só sobre encontrar uma boneca que representa a prisão de uma garota ou simplesmente puxar uma descarga, é sobre reviver o pior pesadelo de uma linhagem que foi criada para sofrer. Um detalhe talvez bobo, mas perturbador. Ainda bem que experimentos como esse nunca mais vão se repetir. Dessa vez, você não levanta de novo.
Oba, dessa vez eu fui meio longe, eu diria, mas essa é a parte legal de criar conteúdo, fazer essas doideiras. Pra não perder o costume, eu quero destacar que meus vídeos nada mais são do que as minhas pesquisas, interpretações e opiniões. Se você discorda, concorda ou tem algo a adicionar sobre o vídeo, pode comentar à vontade, eu vou ficar feliz de ler e até reagir às suas observações. Mas enfim, se você gostou e quiser mais vídeos, considere se inscrever, deixar o like, o hype e principalmente compartilhar o vídeo, isso me ajuda demais. E de verdade, valeu por assistir.